Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 9 de novembro de 2021, estamos começando o componente curricular de Filosofia 2, no curso técnico integrado em agropecuária. Eu sou o professor Tadeu Ramos. A gente já teve a oportunidade de trabalhar no passado, brevemente, né, com a PNP de Filosofia 1, né? E agora a gente vai trabalhar, então, um pouco mais, de forma mais sistemática, né, nesse bloco. O terceiro bloco, já estamos finalizando esse ano de 2021, né? Um ano completamente atípico na nossa história, né? Na história da humanidade, a gente pode dizer, né? Que muitas pessoas ficaram durante muito tempo trabalhando de forma remota, né? Estamos todos cansados, de saco cheio disso, né? E a gente precisa nos organizarmos para esse retorno presencial, do qual eu também estou muito ansioso, creio que vocês também. Eu não vou me estender muito hoje no encontro, vou apresentar para vocês um pouco dos conteúdos que nós vamos trabalhar, né, qual é o foco desse componente curricular no segundo ano, como que a gente vai trabalhar as nossas avaliações, quais vão ser os conteúdos e como que vocês vão ser avaliados, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela e aí a gente vai seguir esse roteiro aqui, tá? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. É esse aqui. Conseguem já visualizar minha tela, pessoal? Estão conseguindo ver? Sim. Ótimo, ótimo. Bom, então, pessoal, nós vamos... Deixa eu ver como que vocês estão vendo, se vocês conseguem ver. Não, vocês não estão vendo o slide completo, né? Apresentação. E agora, conseguem ver bem? Agora está aparecendo todo o slide, né? Beleza. Bom, então, como vocês estão vendo aí, a gente vai ver alguns encaminhamentos desse terceiro bloco. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar os conteúdos e como que vai ser a nossa metodologia, tá? Bom, de modo geral aqui, depois vocês podem ler isso com mais calma também, né? Mas eu recortei os objetivos maiores do componente curricular de Filosofia 2, tá? E extraí do plano de ensino, que é o documento norteador, né, das nossas atividades. Então, está escrito lá, né, que o objetivo maior do componente curricular de filosofia, do curso, inclusive, né, é articular conhecimentos filosóficos, diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e outras produções culturais. Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano da sua origem específica, quanto em outros planos, pessoal biográfico, o entorno sociopolítico, histórico-cultural, o horizonte da sociedade científico-tecnológica. Esse é um grande objetivo, né, da área de filosofia, né, ou melhor, da área de ciências humanas, né, e qual o papel da filosofia aí dentro. E o segundo objetivo, ele é bem específico do nosso componente, que é, então, do componente de filosofia no segundo ano. Refletir sobre nossa constituição enquanto seres humanos à luz de aspectos filosóficos da tradição das escolas helenísticas e o pensamento medieval em diferentes fases, além das suas influências e desdobramentos ao longo do tempo. Tá? Então, qual é que é o nosso recorte de tempo aqui, pessoal? Em Filosofia 1, e que a gente trabalhou também em formato de APNP, a ideia é apresentar um panorama geral das origens da filosofia e de alguns temas específicos da filosofia. No segundo ano, o objetivo é a gente refletir sobre um outro período histórico posterior ao surgimento da filosofia, que é o período das escolas helenísticas, que é o período em que se estende ali por volta do século 3 a.C., 4 a.C., até por volta do século 5 depois de Cristo. Então, é um período longo. A gente vai tentar abordar aí alguns desdobramentos, né, dessas escolas filosóficas, então, né, nesses 1000 anos aí. E aí, depois a gente vai pular um pouquinho mais para algo mais próximo de nós, que é já o período do Renascimento, né, e a figura de Maquiavel, que é um filósofo, já, a gente pode dizer, já do Renascimento, né. Bom, então esse é em termos teóricos, né, o período que a gente vai estudar. Os conteúdos, então, são esses. Eu fiz questão de colocar, eu gosto muito de usar essas imagens, essas pinturas, né? E elas sempre retratam um pouco, né, daquilo que a gente vai estudar. Então, vocês estão vendo aí duas pinturas, né?
que de certa forma elas refletem um pouco desse período aí que a gente vai estudar, desde a filosofia helenística até o nascimento da sociedade moderna, né? O período de transição aí do Renascimento para a sociedade moderna. Então, a primeira pintura ali em cima à direita, está escrito a pintura de Jean-Léon Gérôme, ela é uma pintura do século XIX, né? Então, ou seja, é um pintor do século XIX retratando um filósofo do século III, IV, se não me engano, antes de Cristo. Tá? Esse filósofo chama-se Diógenes, e ele é de uma corrente filosófica, né, chamada cinismo. E esses filósofos, então, eles têm, assim, se a gente pudesse traçar uma linha ou tentar definir um conteúdo, uma ideia central, né, que trata especificamente, né, desse contexto, é um ser humano que abandona uma vida social e está muito mais preocupado consigo mesmo, quase vivendo como o Chaves do seriado, né, o Chaves do 8, dentro de um barril. Ou seja, esse barril que ele está ali morando simboliza, assim, o desprendimento das coisas materiais do mundo. É um sujeito muito mais preocupado consigo mesmo, com a sua existência. A ideia de constituir-se enquanto um sujeito de si, alguém que investiga a sua própria existência. Tá? As escolas helenísticas desse período ali, do ponto 1, elas se preocupam muito com essa questão. Né? Uma vida, como que a gente deve viver a vida? Né? Que tipo de preocupações nós devemos ter com a vida? E há uma preocupação também um abandono com aquela reflexão pública que os filósofos da antiguidade, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham com a vida pública, a vida política, podemos dizer. Né? Aqui a gente vai ver já, assim, nesse período do helenismo, porque é o surgimento, historicamente, é a época do surgimento do primeiro grande império do Ocidente, de Alexandre. É um período em que os indivíduos, os filósofos e as filosofias que são produzidas, elas se desprendem dessa preocupação política, né, como existia na antiguidade com Sócrates, com Aristóteles, com Platão. Mas sim, é uma filosofia muito mais voltada para o sujeito, para um cuidado de si. Tá? Então, os cínicos, os estoicos, os epicureus, né, principalmente esse grupo, tanto no estoicismo como no epicurismo e os seus desdobramentos, tanto depois na Roma antiga, a preocupação toda vai ser sempre com essa reflexão sobre o cuidado de si. Né? E que tipo de preocupações um ser humano precisa ter para a sua vida. É diferente, por exemplo, dessa pintura aqui abaixo. Ó. Eu não coloquei aqui, mas essa é uma pintura do século XVI, se eu não me engano. Ou melhor, que retrata esse contexto do século XVI, em que os seres humanos eles vão, de certa forma, dessacralizar o corpo. Né? Aqui está uma pessoa morta, vocês estão vendo ali? Ó? Olhem bem, ó, tem uma pessoa morta, tem vários curiosos ali olhando, e aqui tem um sujeito, que a gente pode dizer que provavelmente devia ser um médico, um cientista, um biólogo, né? Que a preocupação agora passa a ser com o entendimento físico do ser humano, né? Do seu corpo. Né? Tem um nome para isso, né? A dessacralização do corpo. O corpo não é algo mais sagrado. Né? E o corpo passa a ter importância também, já nesse contexto aqui já do mundo de transição, né? Do mundo antigo para o mundo mais moderno. Né? Bom, então, assim, a gente vai... Enfim, é só para aqui eu coloquei essas duas imagens, né? Para tentar mostrar para vocês a diferença de foco, de preocupação, né? Então, a gente vai sair de um mundo em que a preocupação com o sujeito estava no seu jeito de viver, né? Para um mundo em que o corpo, a preocupação com o corpo passa a ser algo importante. E aqui, então, o percurso que a gente vai fazer, né? Começando lá desde as origens do helenismo, né? Depois com Santo Agostinho, na Idade Média, até o Renascimento, com Maquiavel, e as transformações do mundo moderno até gerar, a gente aqui já está falando lá no fim do bloco, né? Sobre a construção do Estado moderno, né? Sobre o mundo mais parecido com o que ele é hoje. Mas a gente tem que visitar esses antepassados culturais, pessoal, para a gente saber minimamente de onde que a gente vem. E resgatar o que tem de importante, de positivo, de legal, de curioso nesses filósofos da antiguidade. Vocês vão ver, eu prometo isso para vocês, vocês vão ver que esses filósofos eles dizem algo válido para nós até hoje. É atemporal. Esses filósofos, eles sempre... A minha seleção de filósofos, ela sempre é... Não é minha, né, pessoal? Mas ela é aquilo que é mais aceito nas pesquisas, na tradição filosófica, em qualquer época, né? Vocês vão ver que eles sempre
são textos que sempre dizem algo para nós hoje. Tá? Bom, isso em termos de conteúdos. Então, a gente vai estudar desde os antigos, lá do helenismo, até a Idade Moderna. Em termos de metodologia, pessoal, a gente vai, então, basicamente, vai ser leitura de materiais disponibilizados de modo online, né? Vocês vão ter elaboração de textos e parágrafos dissertativos, leitura de textos dirigidos, escutas de podcast, análise de vídeos disponibilizados, né? Tanto a primeira atividade, né, da semana passada ainda, que ela está aberta para vocês responderem até dia 15, até segunda-feira que vem, é uma atividade que é a escuta de um podcast escrita sobre a compreensão, né, do que os sujeitos que estão debatendo lá falam, tá? Então, a gente vai funcionar mais ou menos assim, tá? Como é que vai funcionar a organização do Moodle, pessoal? Para cada semana, vocês vão ter, a gente vai ter sempre uma aula, a princípio nas terças-feiras, desse horário, tá? 8h30 da manhã, que é o nosso horário de aula, né, pessoal? Na verdade, o nosso horário de aula ele está contando desde as 7h10 e vai até as 9h40, se não me engano. São 2h30. Equivalente a 3 períodos de aula, né? 3 períodos de 50 minutos, tá? Então, esse tempo aí é o tempo que vocês têm, que a coordenação de ensino, a direção de ensino organizou, para que vocês deem conta, né, de realizarem as atividades. A gente está partindo do pressuposto que vocês estão como se vocês estivessem em sala de aula. Então, vai ter um período, eu vou fazer assim, né? Um período de aula, um período de leitura e um período de atividade para vocês responderem, tá? Então, vai ser essa a nossa organização. Toda semana, depois eu vou mostrar lá no Moodle bem direitinho para vocês, a gente vai ter essa aula, eu vou disponibilizar o link, as informações, o dia, a hora, lá no Moodle. Vai ter leituras obrigatórias e tarefas semanais, tá? Não vão ser todas as semanas que vão ter tarefas, tá? Mas vai ter também lá as leituras e as tarefas semanais. E leituras complementares, tá? Que são essas leituras complementares? Vocês não são obrigados a lerem, tá? São leituras, como diz o nome, complementares. Certo? Até aqui, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo, pessoal? Então, seguindo, pessoal, avaliação. Então, vocês vão ter, se não me engano, são 6 atividades para vocês fazerem, tá? Essas 6 atividades estão distribuídas dessa forma ali. Então, a primeira tarefa vale 1 ponto, tá? Depois vai ter uma leitura e interpretação de texto valendo mais 1 ponto, questionário semanal valendo 2 pontos, parágrafo dissertativo 2 pontos, um fórum de discussão valendo 2 pontos e um questionário final valendo mais 2 pontos. A soma de tudo isso dá a nota máxima de 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, tá? Vocês precisam atingir no mínimo 7 para aprovação direto, sem nenhum tipo de recuperação, e tem que atingir no mínimo 8 para ter possibilidade de fazer recuperação depois, no final, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. As notas de vocês no Moodle, elas vão se somando, tá? Eu já programei lá o Moodle para cada atividade que vocês fizerem se somar uma a outra, e ao final vai somar, vocês vão ter a nota máxima de 10. Tem a possibilidade de tirar 10, tá? Sobre isso, pessoal, alguma pergunta? Atendimentos, pessoal. Eu vou disponibilizar para vocês, né? A gente não recebeu ainda, mas as gurias ali da CAEP, a Vanessa, com o apoio da professora Ana, que é uma professora do curso integrado de administração, elas têm um projeto de ensino, se não me engano, de extensão, em que elas organizam, vocês devem ter visto isso, né? Um perfil no Instagram em que elas divulgam os horários de atendimento e os horários das aulas, tá? Então, elas não passaram a planilha ainda, mas provavelmente a gente vai ter à tarde, né? Um horário de atendimento à tarde, na terça-feira à tarde. Mas daí vocês precisam, né, agendar, me mandam um e-mail, a gente combina um horário, eu vou disponibilizar um horário nas terças-feiras à tarde, 13h30, 4h30, por aí, esse horário, mais para o final da tarde. E aí eu vou ficar disponível para vocês, se vocês quiserem, né, perguntar, tirar algumas dúvidas. Alguém abriu o microfone? Sim? Pode falar. Foi sem querer, senhor, desculpa. Não, tranquilo. Tá bom. Recuperação, então, né? Atendimento individualizado, né? Entrevista individual com estudantes acerca dos conteúdos abordados.
ao final, assim, né, se caso alguém ainda ficar com alguma nota abaixo, né, eu vou fazer então essa recuperação individualizada, tá? Em que eu vou fazer perguntas orais, né, para o estudante, para vocês, para responderem, tá? Mas a ideia é que vocês, assim, aproveitem as atividades, todas elas vão ter um período de entrega, tá? Mas, óbvio que a gente sempre vai, né, tentar, assim, compreender cada situação particular, né? Importante que vocês sigam sempre as datas, né? Porque aí a gente vai também já gerando o resultado de vocês, como é que vocês vão indo, tá? Como é que vai se somando as notas. E importante que vocês façam sempre dentro dos prazos e que vocês possam obter o melhor resultado possível em cada atividade. Aqui algumas referências, né, do que vocês vão ter de leitura que eu vou disponibilizar para vocês. Esse livro Filosofando, que é o livro didático, né, que vocês não receberam ainda, mas é o livro que vocês vão receber quando voltarem presencialmente. Ou não sei se receberam, vocês já tinham começado, né? Vocês estão no segundo ano, acho que vocês já tinham começado ano passado, né? Mas não sei se vocês já tinham recebido o livro. É esse livro que está aí, o primeiro livro da referência bibliográfica. Essa carta do Epicuro, Carta sobre a Felicidade, é um texto bem curto, já está disponível para a leitura de vocês na primeira semana, é uma das leituras obrigatórias, tá? Esse texto do Michel Foucault, eu vou me referir, eu vou usar mais ele, vou disponibilizar alguma que outra passagem para vocês lerem, tá? Esse texto do Harari, né, que é um escritor, um historiador contemporâneo, vivo, jovem, né? Ele escreveu esse livro 21 lições para o século XXI, em que ele resgata, assim, eu achei o máximo isso, né? Ele termina o livro colocando como a principal lição uma lição que os filósofos estoicos, há 2000 anos atrás, já indicavam que era o grande caminho para uma vida boa, né? Então, eu fiz questão de colocar esse livro aí, ele está disponível em PDF para vocês lerem, tá? Vocês podem acessar aí, vai ter um trabalho que é sobre a leitura desse último capítulo. Vocês vão ver que as lições que o Harari aponta para o século XXI, elas têm muito mais a ver com aquilo que já foi feito há muito tempo pela humanidade, mas que foi esquecida, né? A gente se tecnificou muito, nós aproximamos muito a tecnologia e popularizamos, e isso foi muito bom, trouxe muitos aspectos positivos, mas ao mesmo tempo a gente desumanizou muito, né? Mas a gente está vendo aqui agora, né? Eu nunca esqueço uma fala, uma aluna fez recentemente, nunca esqueço não, né? Mas enfim, ela fez uma fala muito, muito legal, muito bacana, né? Numa das aulas, numa das nossas últimas aulas ali, né? No bloco 2, ela disse que ela está muito ansiosa para o retorno presencial. E quando ela voltar para o campus, ela vai abraçar até as paredes do campus, né? Imaginou-se lá no início da pandemia que agora a gente vai popularizar o uso das tecnologias, né? Todo mundo vai ter a possibilidade de ter aulas e melhorar, né? Enfim, por meios, né, das telas, das transmissões e tal. Sim, a gente melhorou muita coisa, mas é muito chato também. Chega um momento assim que fica muito maçante, né? Por exemplo, eu tô há quanto tempo dando aula para um monte de gente de câmera fechada, né? Tem um monte de aluno que eu não conheço. Se eu encontrar na rua, posso encontrar todos vocês, eu não sei quem são, né? Então isso tá um pouco desgastante, né? Acho que todo mundo vai precisar mudar, passar por isso, né? Bom, pessoal, era isso, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho agora também o Moodle para vocês. Deixa eu ver aqui onde que ele está. Mas eu tinha aberto ele. Onde que ele está? Sim, não, mas eu abri a guia do Meet daí. Só um pouquinho, pessoal, que eu já mostro para vocês a tela aqui do Moodle. Tá? Já se localizaram lá no curso, pessoal? Todos estão inscritos no Moodle? Isso é uma coisa bem importante, pessoal. Ok, Eduarda? Tudo bem, nós já estamos encerrando. Eu só quero mostrar a página do Moodle aqui para vocês, mas é importante que vocês também façam isso depois, com mais calma, com mais tempo, tá? Tá, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, pessoal. E aí vou para uma outra tela, tá? Estão vendo aqui, pessoal? Já estão vendo a minha tela?
Acho que agora vai. Sim, senhor. Ótimo. Então, aqui vocês estão vendo o curso aqui, né? Como é que ele está disponível para vocês. Eu vou ter que dar uma saída depois também, tá? Bom, desculpa, pessoal. Eu estou em casa, tá? Há movimentos na casa. Então, vai ser assim, pessoal. Vai ter, né? Semana passada a gente não teve um encontro, né? Mas tem um vídeo para vocês assistirem, né, sobre o que é o helenismo. Tem uma leitura, né? Um slides que eu preparei sobre isso. Esse texto do Epicuro, que é um filósofo dessa época, né? Esse texto aqui que apresenta também o que é o helenismo e as suas principais correntes. E aqui eu coloquei, pessoal, a primeira atividade para vocês, ó, postarem até dia 15 de novembro. Essa tarefa 1, ela vale 1 ponto já. Eu quero que vocês escutem esse podcast. Esse podcast é aqui da Universidade de Passo Fundo. Eu coloquei porque eu tenho muita afinidade, né? Eu estudei aqui na Universidade de Passo Fundo, eu fiz o meu mestrado recentemente aqui. Eu conheço os professores, conheço o projeto, conheço muitas pessoas ali, eu sei da qualidade, do potencial dos conteúdos que são produzidos por esse podcast, tá? Vocês podem ouvir ele, tá? Está disponível aqui embaixo o link, certo? E vocês vão fazer algo bem simples. Vocês, assim, tem duas opções. Vocês podem escrever numa folha de caderno e depois tirar uma foto e postar lá no Moodle, ou pode escrever direto no Moodle, tá? Mas é importante que vocês façam, certo? E assim, é escrever algo bem simples, certo? Vocês vão ouvir a conversa, vão anotar as principais ideias, vão destacar aquilo que vocês acham que é legal, vão escrever numa folha para fazer primeiro um rascunho, e depois vão dissertar, vão escrever algo, tá? Vão escrever lá, sei lá, 15, 10, 15 linhas, mas que seja de autoria de vocês, que saia, né, da concordância do pensamento de vocês, do uso da capacidade racional de vocês escreverem, certo? E aí vocês vão começar algo bem simples assim. Eu entendi que chamou mais a minha atenção, concordei com tal afirmação, discordei de tal afirmação, acho que poderia ser de outra forma, enfim, vocês podem aí ser livres na escrita, mas é importante vocês escreverem uma escrita autoral, propriamente, não copiar coisas, né? Vou usar uma expressão de um professor que uma vez eu assisti uma palestra dele, ele disse assim, ó, é uma escrita desembestada, é uma escrita de alguém que realmente pensou no que está escrevendo, certo? E aí vocês vão anotar lá depois lá no Moodle ou mandar um arquivo, certo? Pode tirar uma foto, postar lá no Moodle também, ele está configurado para permissão de envio de arquivo, tá bom? E aqui a semana 2 a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, vai ter o link, daí a gente teve esse encontro, né? Os textos, a tarefa, vamos deixar as leituras, né? Essas leituras são obrigatórias. A tarefa, vou deixar ainda essa tarefa da primeira semana, né? Até dia 15 para vocês responderem ela, tá? Na outra semana vai abrir a outra aba para baixo, a aba 3 aqui que eu não coloquei, né? Vai estar ali o link para vocês, bem certinho, os textos, vídeos, tudo ok. Tá bom? Era isso. Do Moodle, eu acho que era isso. Pessoal, tudo tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de saber para esse primeiro momento? Tudo certo, pessoal? Hoje, gente, estão aí? Estão me ouvindo? Ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que tá tudo certo, senhor. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Amanda, não tinha cumprimentado. Oi, Amanda. Carla, acho que também não. Manuela, bom dia. Bom, eu não expliquei uma coisa, mas eu mandei no e-mail. Todos receberam e-mail, pessoal? Todo mundo fez a inscrição bem direitinho lá? No Moodle? Tem pouca gente inscrita ainda, ó, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver quantos participantes tem. A turma de vocês está em quantos? Vocês têm acompanhado isso?
Tem 15 participantes só. A turma de vocês deve ter bem mais. Disponibilizem para os colegas de vocês depois as orientações que eu passei. Tem algo importante também, pessoal. Quando eu receber a gravação, eu vou criar um link lá no canal do YouTube. Depois eu envio esse link para vocês. Tá? Quer dizer, envio não, eu vou disponibilizar lá no Moodle, certo? Contatos, assim, pessoal. Fortalecer o e-mail institucional, fortalecer a nossa comunicação pelo Moodle, tá? A gente precisa usar os canais oficiais, porque as coisas daí ficam registradas, tá? Em caso de necessidade, a gente tem esse recurso sempre institucional, tá? Bom, sobre presenças de vocês, pessoal, eu não falei sobre isso, mas eu vou agora explicar rapidamente. Toda semana a gente vai ter esse encontro. E esse encontro ele vai gerar uma presença, uma frequência lá. Cada dia, cada aula são 3 presenças. Uma presença vai ser a aula, a outra presença vai ser as tarefas, e a outra é como se fosse assim, deixar para vocês para leituras, tá? Então sempre vai ter, por exemplo, se o seu camarada não veio nessa aula aqui, ele vai, de certa forma, não ter essa presença da aula, tá? Mas isso não vai comprometer em nada o desempenho acadêmico de vocês. Não vai estar presente, né, pessoal? Porque, obviamente, vou dar presença para quem está aqui, tá? Mas não vai comprometer a aprendizagem, eu espero, né? O desempenho acadêmico, melhor dizendo. Não vai comprometer o desempenho acadêmico de vocês. Eu não vou tirar nota porque não frequentou a aula, tá? Mas vai ter essa falta, vamos dizer assim, né? Certo? Deixa eu só fazer uma chamadinha rápida aqui, só para mim ir já localizando. Mas eu já estou vendo que eu vou dar presença só para quem, óbvio que está aqui, né? Mas, Alisson, não, né? Amanda tá aí? Amanda acabou de sair, mas ela estava aí. Anderson, não? André? Sim. Andriara? Ana Carolina? Amanda voltou. Ana Carolina, não, né? Augusto? Não. Bianca? Camille? Carlos? Eu. Caroline? Presente. Daniele? Não, né? David? Eduarda? Gabriel? Henrique? Jainara? Jennifer? João Pedro? João Victor? Carla? Aqui. Cauane? Leonardo? Letícia? Lívia? Luiz Eduardo? Luzângela? Maiara? Manuela? Aqui. Maria Eduarda? Maria Lúcia? A Maria Lúcia tinha entrado. A Maria Eduarda também tava e saiu. Aham. Ok. Mariana? Eu. Mariela?
Nicolas, Pedro não, né? Pedro Vieira, Railane, Rodrigo, Sofia, Aqui. Wellington e Wesley. Ótimo. Certinho. Pessoal, então era isso. Fechou? Vou interromper a gravação.